Fala pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Estão me ouvindo direitinho? Boa noite, professor, tudo bem? Tranquilo, né? Vamos lá para mais uma. Boa noite. Boa noite. Vocês foram bem na prova, gente? Tranquilo? Foi tranquila a prova. Foi, né? Graças a Deus. Já saiu a nota de vocês? Saiu na hora. Oh, que bom. Foram bem, né? Tirou notão, né? Foi bem tranquila a prova. Isso aí. Que bom, gente. Bom que aí já dá uma adiantada por segunda prova, né? E aí a gente mata essa matéria aí, né? Elimina essa matéria e fica tranquilo aí. Entendeu? Gente, hoje, né? Ontem eu tive que... Peraí que tem mensagem aqui. Se o professor não poderia ficar, a aula vai ficar gravada, né? Sim, vai ficar assim. Tá? Enquanto tiver pelo menos um aqui, vai ficar, tá? Se a Daniela não sair também, vai ficar gravado. Tá bom? Só não tem vídeo, né? Se não ficar ninguém aí você depende aí da Daniela, tá? Valeu, mas tá tranquilo, cara. Aí, tá vendo, né, Daniela? Pediu pra você não sair, tá bom? Então, gente. Vamos lá, vamos ver. Mas tá tranquilo, Estevam. Vai ficar lá, depois você pode assistir, tá tranquilo, tá? Né, essas 2 semanas, né, que ele já passou, né, essas 2 semanas, ó, semana 10, semana 11, já está programado, tá? A gente vai dividir ela, né, em parte 1 e parte 2, tá bom? Pra gente... Aí entrou até outra pessoa aí, ficou mais tranquilo pro Estevam agora. Dividido em 2 partes, né, parte 1 e parte 2, tá? Ele deu aqui 2 materiais, que é aquelas apostilas que são bem mais complicadas do que precisa, tá? Mas eu até vou pegar algumas coisas deles, que assim, eu vou focar, né, no que literalmente vocês usam, né, em questão de máximo e mínimo, tá? O que seria máximo e mínimo usando a derivada? Porque derivada a gente já sabe, né? A gente já treinou derivada. Confirma aí para mim, Daniela e Emanuele, que ficaram. Derivada tá tranquilo, né? A gente chegou a ter derivada, né? A gente teve aula de derivada, né? A gente fez todos aqueles exemplos lá de derivada, tá tranquilo, não tá? Tá tranquilo sim, beleza. Então vamos lá. O que seria máximo e mínimo, tá? Na verdade, né, eu até mostrar essa primeira parte aqui que a gente vai fazer, tá? Tem algumas linguagens aqui que a gente não vai se apegar, tá? A gente vai se apegar na parte mais do teorema do valor médio, também não cai para vocês. Tem muitas coisas que assim, aqui. A questão de a função ser crescente ou decrescente, tá? Então isso a gente tem que pegar, tá bom? Se a primeira derivada, tá, ela for maior do que zero, né, a imagem dela, né, que é o f de x, ela for maior do que zero, então a função é crescente. E se a primeira derivada for menor do que zero, então a função é decrescente. Então isso é muito importante para a gente, né? A gente tem que saber, né? Sempre vem a questão assim, perguntando se a função é crescente ou decrescente. Então, para saber se a função é crescente ou decrescente, a gente tem que fazer a primeira derivada e estudar o sinal dela. É isso que a gente vai fazer, tá bom? Outra coisa também, que é aqui, ó, localizar pontos de máximo e mínimo, tá? Como é que a gente localiza o máximo, os pontos críticos, né? Que seria o máximo ou mínimo, tá bom? A gente vai derivar e igualar a zero, para a gente achar os zeros da primeira derivada. Tá? Então, você vai derivar e igualar a zero, achar as raízes dele, tá? E aí, aqui, ó, tem esse exemplo aqui, tá? Deixa eu ver se tem a solução aqui. Por exemplo, essa função aqui, f de x, é igual a 1/3 de x ao cubo menos x, tá?
Aí ele fala aqui, vamos mostrar aqui a função é crescente, a função é decrescente nesse intervalo e os pontos A igual a menos 1 e B igual a 1 são, respectivamente, pontos de máximo e mínimos locais para a função. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou até fazer de lapisinho aqui do lado, tá? Como é que eu vou calcular, mostrar a questão do crescente ou decrescente, tá? Primeira coisa, você tem que fazer a primeira derivada, tá, gente? Faz a primeira derivada. Primeira derivada. Como é que é a derivada aqui, né? O 3 joga para frente, não é isso? Só que quando o 3 joga para frente, 3 vezes 1, 3, dividido por 3 dá 1. Então, vai dar 1. Então, não preciso botar, tá bom? 1, né? X, aí tira 1 aqui de cima, fica 2. Menos 1. Menos 1. Tá? Essa é a questão do... faz a primeira derivada, tá bom? Agora, para achar os pontos críticos, tá? Para saber se o valor é máximo ou mínimo, eu vou explicar como é que a gente vai saber se o ponto é máximo ou mínimo, tá bom? Um macetinho que eu vou explicar para vocês. Então, para achar os pontos críticos, vou botar PC, tá? Você vai fazer a primeira derivada igual a zero, ou seja, x ao quadrado menos 1, você vai igualar a zero. E aí você vai achar as raízes aqui, né? Fazer a equação de segundo grau, né? Para você saber quais são os pontos críticos que a gente tem, tá? Então, ó, jogo menos 1 para lá, vira mais 1, então fica x ao quadrado igual a 1, que 0 mais 1 é 1, né? E aí tiro a raiz, né? Tirando a raiz, lembra que quando é ao quadrado é mais ou menos, não é isso? Mais ou menos raiz de 1, tá? Que é mais ou menos 1. Beleza? É isso que a gente achou os pontos críticos. Bem tranquilo, né? Os pontos críticos é mais 1 e menos 1. Tá? Agora você tem que achar, né, a questão do que seria o ponto de máximo, o que seria o ponto de mínimo, né? Que ele fala mínimo e máximo locais, né? Porque a gente não sabe se tem outros valores maiores, né, num determinado intervalo. Tá? Aqui a gente poderia falar que é global, tá? Porque a gente está fazendo no intervalo todo. Tá? Mas pode ser locais também. Isso não vai fazer diferença para a gente, não, na prova de vocês. Tá bom? E aí, qual é o macete para ver qual é o ponto de máximo e qual é o ponto de mínimo? Tá? Eu vou fazer aqui o estudo do sinal dele, tá? Dessa primeira derivada. E a gente vai saber também se a função é crescente ou decrescente por aqui também. Tá bom? As duas raízes é o quê? Menos 1 e 1, tá? E como a concavidade aqui, o A aqui é positivo, né? O 1 é positivo, então a concavidade é para cima. Então você quer dizer que a concavidade é para cima, embaixo do eixo aqui é menos, e aqui em cima do eixo é positivo, positivo. Tá? É isso que ele fez aqui, tá vendo? Ó, fiz a concavidade para cima, então abaixo do eixo é negativo e acima do eixo ele é positivo. Tá bom? Então o que acontece, tá, gente? Aqui. Aí aqui a gente consegue achar quais são aonde que a função é crescente ou decrescente. Tá? Aonde que a função é crescente? No positivo, aqui e aqui. Ou seja, a função é crescente. Crescente, tá? No intervalo, ó, antes do menos 1, né? Então é do menos infinito até o menos 1. União com do 1 para frente agora. Então seria 1 mais infinito. Estou botando aberto, tá, gente? Porque o 1 e o menos 1 são zero da função, então não preciso colocar. Tá? Ele é crescente nessa parte onde ele é positivo. Ele é decrescente quando ele é negativo, ou seja, quando ele está entre o menos 1 e 1. Então, decrescente ele é do menos 1 até 1. Tá? Intervalo aberto. Tá bom? E aí, como é que eu sei aonde que é? Porque os pontos críticos é menos 1 e 1, né?
Ele tem que saber qual é o ponto de máximo. Escrever para mim é muito difícil, tá, gente? Ponto de máximo. Ponto de mínimo. Tá? O ponto de máximo, né? Vamos pensar aqui nessa questão do sinal, tá? Repara que antes do menos 1, ele está numa função crescente, tá? Então, ou seja, ele está numa função crescente, ele está subindo aqui, antes do menos 1, tá? Ele está subindo, subindo. Quando ele chega no menos 1, né? Quando ele chega no menos 1, né? Ele bate no menos 1 e o que acontece? A partir do menos 1 começa uma função decrescente. Então, é meio que ele começa a cair, né? Ele começa a cair. Então, se ele está subindo antes do menos 1, seria positivo, seria uma função crescente no menos 1. Está subindo. Chega no menos 1, ele começa a descer, ele é um ponto de máximo, está no topo. Tá, né? Então, o menos 1, ele é um ponto de máximo. Tá ok? Agora vamos pensar no 1. Tá? Essa análise que você tem que fazer, tá? Vamos pensar no 1 agora. No 1. Antes do 1, ele está numa função decrescente. Então, ele está caindo. Caindo, está caindo, tá caindo. Bate no 1. Bate no 1. Bateu no 1 aqui. Chegou, tá caindo, porque antes ele está decrescente. Tá caindo. Chegou no 1. O que chegou no 1? O que aconteceu? Ele começou a ser uma função crescente. Ele começou a crescer. Tá? Então, a função decrescente chegou no 1, ele começou a crescer. Ou seja, ele bateu no fundo aqui, né? Tem uma parte aqui de baixo. Então, quer dizer que se ele teve um fundo aqui, então o mínimo dele, ponto de mínimo, é 1. Tá? Entenderam qual é o esquema, gente? Tranquilo ou não? Fala aí para mim se está tranquilo ou não. Tá? Isso aí é muito importante. É isso. A matéria de hoje é literalmente isso. Tá, gente? Seria ponto de máximo, ponto de mínimo. Tá? Se você vem numa crescente, está subindo, chega no menos 1, começou a descer, ele é um ponto de máximo. Se ele está numa função decrescente antes de 1, está caindo, chega no 1, começa a subir, ele é um ponto de mínimo. Ele faz um fundo. Tá? Entenderam, gente? Dá um ok, ou então abre no microfone, vocês que sabem. Só dá um ok para saber se vocês entenderam, que esse... Ok, tá tudo certo, tudo certo. Ah, então beleza. Vamos ver os outros exemplos, né? Deixa eu ver se tem outro exemplo aqui na mochila. Tá? O gráfico a gente não vai se colocar aqui, porque não, vocês não fazem gráfico, tá? A gente só vai analisar. Tá bom? Também esses exercícios aqui são loucos, tá? A gente não vai se basear nesses exercícios, não, tá? Eu quero só pegar os exemplos daqui. Aqui, ó, outra função, uma funçãozinha, 4x ao cubo mais x ao quadrado menos 2x. Identificar, né, o subconjunto da reta onde a função é crescente. Né? Então, ó, ele fez o quê? Tá? Agora que eu já fiz a primeira com o mouse, dá para a gente discutir as outras só olhando, tá? Primeira que você vai fazer, né, é fazer a derivada. Tá? Você faz a derivada dele. Qual a derivada aqui, né? 3ds dá 12 e fica 2. Tá vendo? Esse aqui. Tá? Aqui ele fez uma loucura de botar o 12 em evidência e colocar o resto, tá? Nem precisava, né, gente? Faz com isso daqui mesmo, tá? E você acha as raízes, tá bom? Daqui. É melhor do que trabalhar com fração, tá bom? Mas se você fizer lá, né, as raízes lá, desse daqui, tá? Vai dar aqui, ó, resolvendo a equação do segundo grau, encontramos, tá? Aí ele encontrou as questões aqui das raízes. Tá? Eu vou até fazer aqui, porque aqui eu acho que está muito esquisito, né? Botar esse 12 aqui na frente. Tá?
que ele fez? Ele botou 12 na frente e achou só as raízes daqui. Tá? Só achou as raízes daqui. Tá? Aí, o que ele achou das raízes foi meio e menos 1/3. Tá bom? Quer dizer, na verdade, quando você coloca aqui desse jeito, né, é sempre o oposto. Né? Não sei se vocês lembram que eu falei com vocês. Porque como botou mais meio aqui, quer dizer que a raiz mesmo é menos meio, que é o que 0. Tá? E se ele botou menos 1/3 aqui, quer dizer que a raiz é ao contrário, é 1/3 positivo. Tá? É isso que se faz aqui. Tá bom? Então, achando as raízes aqui, a gente consegue achar, fazer o estudo do sinal. Tá? O que eu vou fazer aqui? Vou usar só as raízes que ele achou. Tá? Quais foram as raízes? Menos meio. Tá? Vou falar de novo, é sempre o oposto, tá? Sempre o oposto. E, como está menos 1/3, quer dizer que é 1/3. Está na ordem, tá, gente? Negativo primeiro, positivo depois. Como o A aqui é positivo, né, a concavidade é para cima. A concavidade é para cima. Tá bom? Então, quer dizer que ele é positivo aqui e negativo aqui. Ou seja, a função é crescente o quê? Antes do menos meio. Então, ó, menos meio até menos infinito. E depois do 1/3. Tá? Que é maior que 1/3. Tá vendo? E ele é menor do que 0 quando está entre menos meio e 1/3. Tá? Que aí é decrescente. Tá bom? E é literalmente isso que ele fez. Tá? Foi isso que ele fez. A função é crescente nesse intervalo e a função é decrescente nesse intervalo. Tá? Pô, apaguei, né? O negócio, mas estava assim. Negativo, positivo, positivo. Menos meio. E 1/3, tá? Esses são os pontos críticos, certo? As raízes dele são os pontos críticos. Você tem que saber se esses pontos são máximos ou mínimos. Tá? É isso que a gente tem que analisar. Tá? Como é que eu analiso se ele é ponto máximo ou mínimo, né? É a mesma coisa, tá? Se o menos meio, tá? Ele está crescendo antes dele, tá? Está crescendo, crescendo. Chegou no menos meio, começou a decrescer aqui, começou a cair. Ele, né? Formou um topo. Então, esse menos de meio, ele é máximo local. 1/3, né? Antes dele está negativo, então está caindo. Está caindo. Chegou num 1/3, ele começou a subir. Ou seja, ele formou um fundo. Então, esse 1/3, ele é ponto mínimo local. Beleza? Tá? Espero que eu esteja conseguindo fazer algumas que eu estou tentando passar para vocês. Uma parada legal. Tá? A Daniela botou ok aqui. Que bom, gente. Que bom que vocês estão. Então, quer dizer, a Daniela está dando ok aqui. Ah, agora só tá você, Daniela. A outra que estava também caiu. Tá? Então, Daniela, ó, tá tranquilo, né? Essa primeira parte tá tranquila. Tá? Porque aí eu não vou mais falar dessa primeira parte, eu vou falar só da segunda agora. Que é concavidade agora. Tá bom? Não, tá tranquilo. Tá? Beleza. E aí, depois eu vou te enviar um material aqui também. Tá vendo? Esse material aqui. Para você dar uma treinada. Tá vendo? Mas assim, o que você vai fazer? Você vai treinar, né? Treina a primeira e a terceira aqui, por exemplo. Não pega as grandonas, não, que não cai para vocês. Tá? Cai a primeira, a segunda, a terceira aqui, né? Essa de raiz não está caindo, não. Mas tá aqui o gabarito, tá? Se você quiser dar uma olhada e ver, tá? Teorema do valor médio não cai para vocês, você ignora o número 2, você ignora o resto, tá bom? Se quiser dar uma olhada aqui, por exemplo, encontra o intervalo onde a função é crescente e o intervalo onde ela é decrescente. Então, isso aqui é interessante. Assim, tá? Então, tudo que der para
Não pegue tudo, porque não cai para você. Tá? Mas algumas coisas é legal dar uma olhada. Tá? Nesse aqui é a mesma coisa. Nesse daqui, determine o domínio, essa cintura vertical e horizontal, por enquanto eu não vejo isso não. Não vejo isso não. Tá? Mas aí, ó, B, encontre onde a função é crescente ou decrescente. Aí você já vê a B. Encontre o valor máximo e mínimo. Tá? Com cavidade que eu vou falar agora. Tá bom? Tá vendo? Aqui dá para fazer algumas coisas. Tá? O gráfico aqui não precisa também fazer. Tá? Lucro marginal é interessante você dar uma olhada. O que é lucro marginal? Tá? Aí dando já uma palhinha aqui do que seria. Quando toda vez que falar lucro marginal, é só pegar o lucro e fazer a derivada e igualar a zero. Tá? Assim, igualar a zero para saber o lucro máximo, o lucro mínimo. Né? Nesse caso aqui, por exemplo, ele quer o lucro marginal para o nível de posição. Aí dá o valor de 12 unidades. Então, ou seja, aí você vai fazer a derivada do lucro. Tá? Fazer a derivada do lucro. Aí deu isso aqui. E como ele quer com 12 unidades, no lugar do x, você vai botar 12. Tá? Então, menos 12 mais 22 dá 10. Tá? Então, isso que seria lucro marginal. Tá? Isso também pode cair para vocês. Tá? Mas é bem fácil. É só fazer derivada. E se ele pedir um valor aqui, tu vai colocar no lugar do x. Se ele pedir o lucro máximo ou lucro mínimo, né, você faz a derivada e iguala a zero. E acha a raiz, né, para você conseguir achar o valor onde o lucro é máximo ou mínimo. Beleza? Tá? Mas eu vou te mandar esse material depois, a gente vai trabalhar semana que vem com ele também. Tá? Mas é bom que eu já te adianto. Você quer o material? Eu nem te perguntei se você quer esse material. Tá? Não, quero sim, para exercitar, né? Porque senão. Isso aí é bom para exercitar. Porque tem muita coisa que não dá para falar aqui. Na verdade, tudo que eu acho necessário eu falo aqui na tutoria. Né? E assim, claro que eu não vou botando mais coisa, porque eu acho que embola muito. Entendeu? Então, estou tentando ser mais objetivo, principalmente para vocês de ciências contábeis. Tá? Eu sei já o que geralmente cai para vocês, então. O que cai para vocês é fazer a derivada daquele jeito. Tá? Máximo e mínimo, essa parte que eu estou falando aqui pode cair. Tá? Mas equações simples, tá? Nada de muito nervoso, não. Tá? Deixa eu só achar aqui para você. Tem muita coisa aqui. Achei. Esse e esse. Não dá para selecionar, não dá para selecionar um ou outro. Tá? E vê se chegou para você. Se não chegou, me manda um e-mail, tá? Que eu te encaminho. Não sei se você sabe meu e-mail. Acho que eu sempre boto aqui. Né? Chegou aí? Chegou assim, chegou. Chegou? Tá, eu até botei meu e-mail aqui, né? Caso você não tivesse chegado, você me mandava um e-mail que eu te respondia com os dois arquivos. Tá? Mas se chegou, tá tranquilo. Então, vou falar agora de concavidade, tá? Que é as duas coisas que a gente tem que falar hoje. A primeira coisa eu já falei, que é saber quando a função é crescente ou decrescente, né? E saber quais são os pontos críticos são máximos ou mínimos locais, tá? Concavidade, tá? Concavidade é tudo que a gente fez na questão de função crescente ou decrescente, tá? Tudo que a gente fez na questão de função crescente ou decrescente, a gente vai fazer na segunda derivada dessa vez, tá? Então, deixa eu pegar um exemplo aqui. Esse daqui, essa função aqui eu acho que vai dar para analisar bem. Eu queria ter um feito, já que eu não precisava. Ah, não, já acabou aqui o material, né? Olha que legal. Mas vamos lá. Vou fazer a primeira derivada dele aqui. Tá? Vou fazer só concavidade, tá? Questão de se ela é côncava para cima ou para baixo, tá? Isso em questão, tá? De
a questão da concavidade é da parábola, tá? Quando eu falo de segunda derivada, eu falo se a parábola, a concavidade é para cima, quer dizer que a segunda derivada, tá? Ela é maior que zero. E se a segunda derivada for menor do que zero, a concavidade é para baixo. Tá bom? Aqui é a mesma questão da função crescente, tá? Só que agora com a segunda derivada. Então, tipo, essa função aqui, a primeira derivada dela, né, é o quê? 3 passa para baixo, vai ficar 12. X ao quadrado. Mais. Aí o 2 desce também, tira 1, vai ficar 2x. E derivada de menos 2x fica menos 2 só. Essa é a primeira derivada. Tá? E aí, aqui você consegue. Aqui é aquela função lá de cima, né? Que a gente analisou se a função é crescente ou decrescente. Tá? Aí, o que você vai fazer? A concavidade, você vai fazer a segunda derivada da função. A segunda derivada é o quê? 2 vem para frente, vai ficar 24x. Né? Aqui eu vou ter derivada aqui de novo. Né? Então vai ficar mais 2. Tá? E essa seria a segunda derivada dele. Tá? Eu tô achando estranho alguma coisa aqui no... Poder essa função aqui ser muito simples. Está falando na questão de menos 4 terços. Eu tô achando essa função aqui meio estranha, que não vai dar isso que tá mostrando, não. Né? Porque teria que ser... Ó, como são duas aqui, como está elevado ao cubo, a segunda derivada ele vai ter uma só. Isso que eu estou achando estranho. Deixa eu fazer outra aqui para você. Deixa eu mostrar uma aqui. Ó. Aqui, essa daqui. Ó. Que ele pede também a... Não, essa daqui não. Essa daqui. Aqui ele pede aqui encontre um intervalo de concavidade. Tá vendo? Deixa eu botar aqui. Ó, a primeira derivada dessa equação aqui, x sobre x menos 1 ao quadrado, tá? Ela achou... Lembra que aquela derivada a derivada da regra do quociente, tá? É derivado do primeiro vezes o derivado do segundo, tá? A gente já passou por isso daqui. O resultado da primeira derivada é esse daqui. E o resultado da segunda derivada é esse daqui. Tá? Então, para saber a concavidade, o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que fazer um estudo do sinal dessa segunda derivada aqui. Tá? Eu vou até analisar aqui com você. Essa segunda derivada aqui. Tá? O que eu vou analisar? Né? Como é uma fração, tá? Vou olhar primeiro para o denominador. Essa parte aqui não está elevada a quarto? Se está elevada a quarto, né, quer dizer que aqui embaixo vai ser sempre positivo, tá? Que todo valor elevado a expoente par dá positivo. Então, aqui embaixo sempre vai ser positivo. Então, o que eu tenho que analisar é só o numerador. Não preciso analisar o denominador. Tá bom? Eu vou analisar só o numerador. Esse x mais 2 aqui, o que acontece? Né? O 2 ele é positivo, então também não vou mexer nele. Só o x mais 2. Tá? O que acontece com o x mais 2? Né? O menos 2 é a raiz. Né? Tá? Se eu pego um valor antes do menos 2, né? Seria menos 3, menos 4, menos 5, tá? Ele dá valor negativo. E se pegar depois do menos 2, né? O mais 2 vai ser positivo. Ou seja, nesse caso aqui da segunda derivada, ele tem concavidade para cima, no intervalo menos 2 mais infinito. A concavidade é para cima. E a concavidade é para baixo, tá? No intervalo que de menos 2 para trás, né? Então quer dizer que é do menos infinito até o menos 2.
Então, é o mesmo estilo de você treinar a questão da função crescente ou decrescente, tá? Só que você faz isso com a segunda derivada. Então, quer dizer que daqui do menos 2 para frente ele tem concavidade para cima e do menos 2 para trás ele tem concavidade para baixo. Tá? Entendeu? Foi tranquilo, Daniela, ou não? Essa parte eu achei um pouquinho mais confusa. Assim, confusa por quê? Qual é a parte? Assim, Porque, assim, a primeira derivada, para saber se é crescente ou decrescente, tu pega a primeira derivada e faz o estudo do sinal, não é isso? Aí, se for maior do que zero, ela é crescente. Se for menor do que zero, é decrescente. Aqui, na segunda derivada, que dá essa função aqui, é porque eu peguei uma função com fração, né? É um pouquinho mais complicado. Mas, assim, aqui eu tinha que analisar o sinal dele, tá? E o que que acontece, né? Aqui embaixo é só positivo, então eu não preciso fazer nada, como é positivo. O 2 aqui também na frente também é positivo. Então, para analisar a segunda derivada, eu só analisei esse x mais 2. E qual é a análise do sinal dele? Antes do menos 2, que é a raiz, né? Antes do menos 2, né, dá negativo. Então, é concavidade para baixo. Se for do 2 para frente, né, ele é crescente. Deixa eu ver se eu consigo um exercício melhor. Que a do livro também não foi legal. Deixa eu ver. Não, aqui não vai ter. Deixa eu ver. Essas matérias aqui não cai para vocês. Esse aqui, esse daqui tem aquela última, né, que eu falei com vocês. Né? Aqui é da função crescente ou decrescente. Né? Você repara, ó, que aí você faz a derivada dessa função aqui. Tá? Eu pego essas funções assim, porque é as funções que geralmente caem para vocês. Tá? Você faz a derivada desse daqui, dá 12x ao cubo menos 12x ao quadrado menos 24x. Tá? Ele vai e faz a raiz, tá bom? Ele bota o 12 em evidência, né? Bota o x em evidência e acha as raízes aqui, como deu ao cubo, né? Aí, o que aconteceu? Ele achou as duas raízes daqui. Então, ficou quais são as raízes? Ficou 2, né? Que é ao contrário do menos 2. O contrário do mais 1 é menos 1. Né? E o zero aqui do x. Né? E aí ele faz uma análise de sinal, né? Como é que ele faz a análise de sinal disso daqui, né? Vamos lá, eu vou até fazer essa análise de sinal com você. Primeiro, né, vamos lá. A primeira linha, tá, é a do 12x. Tá? A segunda linha é a do x menos 2. Isso para saber se é crescente ou decrescente, tá? E x mais 1 é a terceira linha. É assim que se faz o estudo do sinal, tá bom? E aí pega todas as raízes, né? Eu tenho o 2 aqui, o menos 1, então o menos 1 é o primeiro. O zero aqui do 12x. E o 2 aqui, né? Tá? A gente vai fazer a análise do sinal com esses três aqui. Tá? Eu botei muito aqui embaixo, né? Mas tem que ter uma linha aqui no final para a gente saber o resultado. Tá? O que acontece? Vamos lá, vamos analisar aqui. Só o 12x, tá? Esquece ele junto. Só o 12x. Você sabe o quê? Que o zero aqui é o zero, né? Aqui é o zero. Se eu botar um valor antes do zero, vão dar valores negativos, né? Então, menos e menos. Se eu botar no valor depois do zero, no 12x, vai dar valores positivos. Agora vamos para o x menos 2. É o 2 que zera, não é? Se eu pegar valores antes do 2, vão dar valores negativos, né? 1, 0, vai dar 0 menos 2 dá menos 2. Então, antes do 2 dá valores negativos. E depois do 2 vai dar valores positivos. E agora o x mais 1, né? O que zero é o menos 1. Então, antes do menos 1, vai dar valores negativos, que dá menos 2, menos 3, né? Vai dar valores negativos. Depois do menos 1, vai dar valores positivos. O resultado final, para você saber onde a função é crescente ou onde a função é decrescente, você vai fazer o resultado desses sinais aqui. Né? O que acontece? Ó, vou continuar a linha aqui, tá?
Se é mais com mais, dá mais. Mais com menos é menos, com mais é menos. Menos com menos é mais, com mais é mais. Menos com menos é mais, com menos é menos. Ou seja, ela vai ser função crescente onde está positivo, tá? E ela vai ser função decrescente onde é negativo. Ou seja, tá vendo? Ela vai ser, ó, vamos lá. Cadê? Agora fazendo a análise aqui. A gente está fazendo a análise do sinal, né? Ele é uma função crescente entre menos 1, tá? Entre menos 1 e 0, tá? E ele é uma função crescente também quando o x é maior ou igual a 2, tá? E ele é decrescente quando está entre 0 e 2, e ele é decrescente do menos 1 para trás. Tá bom? Então, essa é a análise que a gente tem que ter na questão da função crescente ou decrescente. Tá? Tudo bem, Daniel? Essa questão de estudo do sinal aqui. Tá? Ok? Agora, para fazer a questão da concavidade, né? A primeira derivada é essa parte aqui. Tá? Agora, eu vou fazer a segunda derivada, tá bom? A segunda derivada dela é f2' de x. Vamos lá. Ó, o 3 desce, vai ficar 36x ao quadrado. Passo 2 para frente, vai ficar 24x. E menos 24. Tá? Beleza? Aí aqui vira uma equação de segundo grau, que aqui dá até para fazer uma coisa até melhor, botar o 12 em evidência, né? Porque aí a gente conseguiria fazer melhor essa questão. 12 em evidência. E aí vai ficar o quê? 3x ao quadrado menos 2x menos 2. E aí você iguala a zero, tá? Para você achar as raízes disso daqui. Tá? Então, vamos achar as raízes dessa equação aqui, né? 3x ao quadrado menos 2x menos 2. Tá? Porque a soma e produto não dá para fazer aqui, não. Delta vai ser b ao quadrado, que é 4, menos 4 vezes a vezes menos 4 vezes 2, 8, vezes ter 24, né? Mais 24, vai dar 28. Tá vendo? Essa equação não é legal para fazer também, porque delta deu 28, né? Que aí você não consegue achar a raiz, porque esse 28 aqui não vai ter raiz, né? Vai ficar um negócio bem feio. Né? Eu quero achar uma equação aqui para você que a segunda derivada fica legal. Tá? Olha só, Daniel, falta 1 minuto aqui. Vamos sair, depois a gente volta, tá bom? É Tá bom. bom. Vou procurar uma equação legal que tenha uma segunda derivada legal para você. Tá? Ok. Até mais. Tá?